Se a sua saúde não anda lá essas coisas, você precisa conhecer o nosso programa de 28 dias, o Renova 28, onde a gente vai fazer uma restauração do seu corpo em 28 dias. Na primeira semana, vamos cuidar do seu intestino, melhorar a digestão, a absorção, nutrientes. Segunda semana, nós vamos fazer um detox hepático, ajustar todo o funcionamento do seu fígado, limpar a toxina, ajudar a ele, fazer com que ele trabalhe de uma forma que ele deveria funcionar. Na terceira semana, a gente vai cuidar do seu mental, das suas emoções, da sua ansiedade, do estresse, da forma que você lida com o estresse, melhorar o seu sono e ajustar tudo o que precisa aqui em cima. E por último, no finalzinho, a gente vai ajustar o funcionamento hormonal do seu corpo, melhora da função da tireoide, do pâncreas, ajuste da insulina, melhorar a libido e todos os seus hormônios sexuais. Você precisa conhecer o Renova 28. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese. Hoje o episódio é especial para quem tem diabetes, para aquela pessoa com um quadro de resistência à insulina, pré-diabetes, que já tem um diabetes, seja o tipo 2, seja o tipo 1, tá? Lembrando que diabetes tipo 2 recém-diagnosticados, resistência à insulina, né? Pré-diabetes, a maior parte de vocês desses quadros são reversíveis. Basta você assistir isso aqui, escutar direitinho o que eu estou falando, entender e colocar em prática. Você vai ver que a maior parte dos seus problemas vão resolver ou pelo menos diminuir e você vai ter muito mais qualidade de vida. Diabetes, né? Lembra que são as diabinhas, né? As diabetes. E elas são... A diabetes é uma doença muito perigosa, muito silenciosa, e você acha que não está acontecendo nada, mas quem entende vê que tudo está alterado. E se você não tem diabetes, pelo menos assista esse episódio para que você possa ajudar o tio, o pai, a mãe, a avô, porque hoje está todo mundo, né? Tá difícil a gente não ter algum conhecido ou alguém próximo que tenha um quadro de diabetes. Gente, eu tentei trabalhar esse episódio em 4 pilares, coisas simples, coisas básicas, coisas que dá para todo mundo fazer. Qual que é o pré-requisito? Compreender. Se você compreender o que eu vou te entregar aqui, grandes chances de você melhorar muito o seu quadro e, quem sabe, reverter. É possível sim, tá? Aquela história que diabetes é para o resto da vida, sei não, hein? Se você estiver disposto realmente, tem chance de tratar e com certeza melhorar esse quadro e resolver tudo isso aí. Vamos começar pelo básico, vamos começar pela água. Como que você quer ser diabético bebendo, sem beber água? Não dá, não dá, não dá. Primeira coisa, gente, é muito importante que você entenda, né? Quem desenvolve diabetes gestacional? Quem já desenvolve diabetes gestacional é uma pessoa que já tem resistência à insulina. A resistência à insulina é uma coisa muito fácil de você dar diagnóstico, tá? Basta você olhar para a sua barriga. Se a sua barriga estiver estufada num formato... Esses dias eu estava atendendo um paciente, ele falou, minha barriga está aumentando. Eu falei, olha para baixo, você tem pneuzinho? Não, doutor, não tenho pneu, minha barriga cresce como um todo. Eu falei, então parabéns, você já tem um diagnóstico de resistência à insulina. Porque a pessoa que tem pneu, ela tem gordura. A pessoa que tem, ela tem gordura subcutânea. A pessoa que tem a barriga estufada, ela tem resistência à insulina, ela tem gordura visceral. Esse tipo de gordura é uma gordura que ela está nos mesentérios, né? Ela está nas alças intestinais. Eu gosto sempre de contar do meu passado, da cirurgia geral. Por quê? Porque cirurgia geral ensina muito pra gente. Nada como abrir a máquina, né? Nada como abrir a máquina humana, nada como ver o corpo humano. Então, tinham pacientes que quando a gente ia fazer uma laparotomia, né? Aquela cirurgia com uma incisão mediana, a gente abria a barriga e a alça pulava para fora, né? As tripas pulavam para fora, assim, literalmente tamanha era a pressão intraabdominal. E às vezes você não conseguia, a gente não conseguia fechar essa barriga, de tanta pressão abdominal e de tamanha a gordura visceral. Todo diabético deveria ver isso para ficar assustado e falar assim, meu Deus, eu tô assim? Sim, você tá assim, o negócio tá ruim. E
E você deveria. Eu já cansei de deixar a barriga aberta porque não fechava, por exemplo. Às vezes a gente tinha que dar uns pontos ou fazer reforço de sutura, ou às vezes deixar, às vezes aproximar porque não conseguia fechar. É claro que tinha um quadro agudo ali, né? Alguma alteração intraabdominal, infecciosa, mas a base é uma resistência à insulina ali, uma gordura visceral. Eu falo que todo mundo deveria preparar o corpo para passar por uma cirurgia, né? Eu, como fui cirurgião, hoje, se precisar abrir minha barriga, não vai ter muito trabalho, não. Vai estar tranquilo de abrir aqui, vai conseguir mexer tudo, não vai ter erro cirúrgico, não vai ter nada aqui dentro, não, porque minha barriga tá bonitinha. Então, vamos falar de hidratação. A glicose, gente, é o seguinte, o paciente diabético, ele tem dificuldade em gerenciar a energia. É simples, primeira coisa que você precisa entender da sua doença. Você não consegue pegar essa glicose e colocar para dentro da célula, você tem dificuldade. Por quê? Porque sua insulina não funciona bem. Então, todo paciente diabético tipo 2, ele tem insulina demais, porque a insulina não funciona. Né? Eu não vou entrar muito em detalhe disso, porque senão a gente vai fazer um episódio muito longo, mas o que você precisa entender é que para a glicose sair do sangue e entrar na célula, ela precisa da insulina, que a insulina faça isso aí. A insulina é como se fosse o porteiro, ela que abre para que a glicose entre. E aí o que acontece? Você arruma um porteiro ruim, e o porteiro ele não entende, ele não consegue abrir. Aí o que você faz? Você contrata mais porteiro, vai jogando mais porteiro, e isso aí dá uma pane, porque nada funciona. Já sabe aquela história, cachorro de muito dono, não funciona. O diabetes é a mesma coisa. Então você começa a ter uma célula com baixa energia, um sangue com muita glicose e muita insulina que não funciona. Essa é a base do paciente diabético. Então, quando você olha um paciente diabético, é isso aí. É um paciente que tem muita energia no sangue e nas gorduras, né? Por isso que o fígado é gordo, por isso que o intestino é gordo, por isso que a gordura abdominal também é gorda. E é um paciente que, ao mesmo tempo que ele está cheio de energia, ele é cansado. É um paciente que não tem energia, é um paciente que não consegue fazer exercício, é um paciente que cansa muito facilmente, é um paciente que está doente. Então, esse é o paciente diabético. Qual que é a grande questão? A glicose, ela é uma molécula osmótica. Guarde isso, gente. O que é osmótica? Ela puxa água. Então, se você tem um sangue cheio de glicose, esse sangue ele está puxando a água, ele está puxando a água do terceiro espaço, que são as células. Então, parta do princípio da seguinte informação. Todo paciente diabético é extremamente desidratado, gente. Extremamente desidratado. Então, se o paciente é diabético ou não, quer dizer, independente do grau de diabetes dele, a gente, por exemplo, assim, eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro também. Chegava um paciente diabético, eu não perguntava nada. Soro, bota 1000 soro, abre, deixa aí, deixa hidratar. Porque se ele não está desidratado agora, agudamente, ele está desidratado cronicamente. Todo paciente diabético é desidratado. Então, às vezes, a melhor coisa que você faz para o paciente no pronto-socorro é hidratar. Pega um soro de 500, soro de 1000, coloca o soro, o paciente já, nossa, melhorei, doutor, o que você fez? Não fiz nada, fiz soro. Se você tivesse tomado água, talvez você nem estivesse aqui. Então, todo paciente diabético é desidratado. Então, você precisa beber água. Ah, doutor, não gosto. O problema é seu. Você tem que aprender a beber água. Beber água. E água, gente, pelo amor de Deus, água não é sede. Água é beber, acorda, pega uma garrafa de 1 litro e toma 1 litro de água. Ah, eu não consigo, doutor. Então você consegue ser doente, né? Ficar doente. Então, essa aí, não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas pega uma garrafa de 1 litro e beba uma garrafa de 1 litro. Hoje eu acordei, já fiz meu treino de manhã, já tomei quase 2 litros já de água, praticamente. Então, gente, dá para beber água. É só você andar com uma garrafa cheia e tomar. Eu faço uma série, eu tomo uma água. Eu faço uma série, eu tomo uma água. Tomo um gole, né? A glicose, o grande mecanismo, por que o paciente diabético ele morre mais cedo? Por que ele tem uma expectativa de vida mais baixa? Por que ele tem comorbidades? Quais são as comorbidades diabéticas? O paciente diabético, ou ele vai ter um AVC, ou ele vai ter uma alteração renal, né? Essas pessoas têm muita nefropatia diabética, né? O que acontece? O rim, ele parece uma peneira. Sabe aquelas peneiras que a gente tem em casa para filtrar? Todo mundo tem uma peneira velha em casa.
E quando você pega aquela peneira velha, você vê que os furinhos dela tá tudo aberto, tudo uns rombos já. É a mesma coisa o rim do paciente diabético, ele não filtra bem. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, a glicose é uma molécula osmótica e ela é grande. Então, onde ela passa, ela machuca. Ela machuca o rim, ela machuca os vasos lá na perna. Então, aquele paciente que começa a ter lesão de pele, ter úlcera de perna, úlcera de membro inferior. Ele lesa os vasos, porque a glicose é osmótica e ela puxa, ela lesa os nervos, e aí começa as neuropatias diabéticas. É o paciente que começa a não sentir as extremidades do pezinho, do dedinho, né? Bate a quina, chuta a quina e faz um machucadinho. Aí a cicatrização fica ruim e é uma bobeira. Quantos pacientes diabéticos completamente descompensados têm que fazer amputação por uma lesão básica? Então, gente, tudo que está sujo, você começa a entender que o paciente diabético é um paciente sujo, né? Sujo de toxina, sujo de glicose, sujo de desidratação. Como que você limpa, gente? Jogando água, né? Como é que você faz para dar uma faxina? Joga água. Então, a melhor forma de você tratar um paciente diabético é hidratando. Pega e hidrata 3, 4, 5 litros por dia, depende do peso dele, depende geralmente do peso, se ele faz exercício, né, do sono, tudo isso. Mas a regra básica para hidratação, a gente vai trabalhar em torno aí de 30 a 40 ml quilo dia, tá? Só para você ter uma noção, se você pesa 80 quilos, 80 quilos, vamos lá. 3 litros e 200 você precisa dar para essa pessoa por dia. Só que quando acorda, você está desidratado, então coloca aí mais 500 ml só por acordar. E se você faz exercício, coloca mais 500 ml aí só pelo exercício. Então, olha que interessante, um paciente que às vezes toma 1,5 litro, 2 litros de água, deveria estar tomando em torno de 4 litros e pouquinho de água. Então, isso é clássico, as pessoas falam muito, doutor, eu tomo água. Deveria tomar muito mais, tá? Então, parta do princípio que menos de 3 litros, praticamente ninguém toma isso hoje, tá? Até criança deve beber mais do que isso aí, provavelmente, porque transpira muito. E a segunda coisa, por favor, tire as calorias líquidas, tá, gente? Diabético, ninguém, tá, gente? Ninguém deve tomar caloria líquida. Refrigerante, suco, né? Esse tipo de oferta de energia, de caloria, isso não pode. Por quê? Porque, gente, líquido, ele só pode ser água. Por quê? Porque a água hidrata e porque a água não tem caloria. Então, o que você pode beber? Assim, água, chá, café, né? São as 3 bebidas clássicas aí que a gente pode beber sem preocupar. Porque essas bebidas, elas não têm calorias. Agora, cuidado que tem chá que é diurético e o café é super diurético. Então não adianta você ser diabético sem entupir de café, porque o café faz você urinar. A cafeína é um diurético. Então, na dúvida, água, água, água. Doutor, mas eu vou comer com o quê? Com água. Doutor, eu vou tomar o quê quando eu acordo? Água. Eu vou dormir? Água. Toma água. Aprenda a tomar água. É simples, não é difícil. Basta você se acostumar. A segunda questão que a gente vai trabalhar aí do diabético, o diabético precisa entender, é a questão, vamos escolher qual aqui dessa vez, vamos falar do exercício físico. Gente, o exercício físico, ele precisa ser realizado. Lembra a história do porteiro? O porteiro é aquele que abre a portinha para a glicose entrar. Só que quando você faz o exercício físico, é como se o portão virasse automático. Isso que você precisa entender do exercício. O exercício é a única forma que o seu corpo consegue de fazer a glicose entrar na célula independente da insulina. Então, se você tem uma doença que a glicose não entra na célula e você está cheio de insulina e essa insulina não funciona, se eu te dou uma opção de pegar essa glicose e colocar na célula não dependendo da insulina, você consegue entender que, nossa, doutor, você falou quase praticamente a cura da minha doença. Sim, quase a cura da sua doença. Só que você precisa fazer. Agora, o diabético, ele não tem força, ele não tem energia, ele não tem fôlego, ele é uma pessoa inflamada, ele é uma pessoa doente. Por isso que não tem que achar que tem que correr uma maratona, não precisa. Simplesmente, se você, diabético, que está todo descompensado, se comprometer a fazer 40, 60 minutos de caminhada por dia, já tá bom. Isso aí já vai fazer o seu corpo funcionar melhor, tá? De preferência em jejum, tá? Nada de comer 2 bananas e caminhar, não faz sentido nenhum. Aí você enche de glicose o sangue que já está cheio de glicose para dar energia. Não tem essa história, gente, preciso comer para ter energia, não.
A energia vem porque seu corpo está cheio de energia. A gente não falou lá da gordura, a gente não falou dos estoques, seu corpo está cheio de energia. Você precisa aprender a usar essa energia. Como que eu acesso essa energia? Essa é a grande questão do diabético. Claro que se você já faz alguma coisa, qual que é o melhor tipo de exercício para o diabético? É o exercício de força. Pega peso, gente. Por quê? Porque o diabetes ele também faz muita sarcopenia, ele também perde muita massa muscular. Então, quando você faz exercício de força, isso já ajuda, além de abaixar a glicose ainda mais, ela ajuda a aumentar a sua massa muscular, aumentar o seu metabolismo, te ajuda a emagrecer, te ajuda a envelhecer bem, te ajuda a ter equilíbrio, força, disposição, tudo que você vai precisar aí no decorrer da sua doença. Afinal, a gente não trata diabetes em 1 mês, 2 meses. A gente trata diabetes o resto da vida. O resto da vida você vai ter que fazer isso. Então, o exercício de força é importante. Por quê? Porque a partir desse momento você resolveu viver mais. Para viver mais, tem que fazer exercício de força. Então, o exercício, tanto o cardio quanto força, são fundamentais à sua saúde. Principalmente por quê? Porque ele faz a sua glicose baixar e ele faz a sua célula receber essa glicose funcionando de uma forma melhor. Então, beba água, faça exercício dentro da sua realidade. Doutor, eu não consigo fazer nada. Caminhar. Se você não consegue caminhar, tá morto, né? Então, caminhe, faça uma caminhada aí de 40 a 60 minutos, tá? Nada de caminhar 15 minutos, que também não adianta. Agora a gente vai para o mais importante. O diabético tipo 1, qual que é a grande diferença do diabético tipo 1 e diabético tipo 2? Essa pergunta, ela sempre acontece, né? E realmente é importante vocês entenderem porque existe uma grande diferença. O diabético tipo 1, ele não tem insulina. O diabético tipo 2, ele tem insulina demais. O diabético tipo 2 é a doença da teimosia. É o paciente que quer comer demais, quer ter preguiça demais, quer se exercitar de menos. É a doença do excesso. Aí você tem muito excesso, muita caloria, muita insulina e tem uma pane no seu corpo. O diabético tipo 1, não. Ele é um paciente que, mesmo que ele não queira, ele vai precisar dessa insulina, que é um paciente que nasce com uma doença onde ele tem uma alteração na produção de insulina. Então, é claro que hidratar serve para o tipo 1, a alimentação serve para o tipo 1, o sono que a gente vai falar serve para o tipo 1, o exercício também serve. Tudo serve, mas a gente tem que ter cuidado com a agressividade de um e de outro. Por quê? Porque o tipo 2 a gente pode ser agressivo, porque ele tem insulina. O tipo 1, se a gente for agressivo e forçar uma insulina que não tem, pode ser perigoso e ele precisa de insulina. É completamente diferente um do outro. Mas a base, sim, ela pode ser trabalhada. Agora a gente vai trabalhar o mais importante, gente, que é a alimentação. Agora, eu preciso que você compreenda, tá? Sem julgamento, sem preconceito, sem radicalismo, nada disso. A gente vai trabalhar de uma forma com que você consiga colocar na sua vida e que seja palpável para você. Se uma estratégia na sua vida ela não é palpável, ela não é sustentável, não adianta nada. Não adianta eu pedir para você fazer uma coisa que você não consegue. Agora, se a gente achar a forma que você consegue, aí a gente conseguiu alinhar muita coisa. Então, o que o paciente diabético precisa entender? Ele precisa entender que dos 3, carboidrato, proteína e gordura. Desses 3, é o carboidrato que é onde tem mais glicose, né? Então, a gente precisa tentar trabalhar numa dieta onde a gente diminua um pouquinho o carboidrato. Eu gosto muito de falar assim com alguns pacientes. Faça um diagnóstico atual seu, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu vivi muito tempo na low carb, 2, 3 anos eu vivi na low carb. Hoje eu tenho um peso legal, hoje eu tenho uma massa muscular, tenho um percentual de gordura baixo, tenho um estilo de vida legal. E eu me propus nos últimos tempos a comer mais carboidrato. Mas qual que é o meu diagnóstico? Bruno, você pode comer mais carboidrato? Posso, tranquilo. Triglicérides baixo, glicada baixo, colesterol baixo, tranquilo. Vamos fazer um teste? Vamos. Agora, se você chega no seu médico, senta no seu médico e mostra um triglicérides nas alturas, uma glicada lá no alto, porque você é diabético, um colesterol bagunçado, peraí, você já comeu carboidrato demais. Então, você queimou a largada. Agora, entenda o seu diagnóstico e entenda que a partir de agora, não adianta você gostar. Você pode gostar, o problema é seu, mas você precisa de uma outra estratégia. Porque na vida a gente não faz o que a gente quer. Se você chegou nesse diagnóstico atual sendo diabético, é porque até agora você fez o que você gosta.
E aí, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente geralmente colhe aquilo que a gente não gosta. Então, faça o seu diagnóstico. Você é diabético, você é pré-diabético, você tem uma resistência à insulina que está te atrapalhando a perder peso, gordura visceral, obesidade abdominal, você é essa pessoa. Então, entenda o seu diagnóstico, entenda que assim, opa, a melhor coisa nesse momento é realmente eu diminuir um pouquinho o carboidrato. Quando a gente fala em carboidrato, existem tipos diferentes de carboidrato. Por quê? Porque quando a gente fala em arroz, ele é rico em amido. Amido é uma molécula rica em glicose. Então, o arroz tem muito açúcar. Quando a gente fala de batata, batata também tem muito açúcar, mas batata tem mais fibra que arroz. Aí a gente já tem um índice glicêmico melhor. Quando a gente fala em legumes, brócolis, por exemplo, tem açúcar, mas tem muito mais fibra, tem pouco açúcar. E aí você já tem menos açúcar. Isso é o índice glicêmico do alimento, é a quantidade de energia que ele tem, né? A carga glicêmica desse alimento e a forma como a gente oferta. Então, por exemplo, se a gente pega o arroz e come o arroz, mastiga, ele tem um índice glicêmico X. Se a gente bate tudo no liquidificador e vira um farelo, né, um macarrão de arroz, por exemplo, ele já tem um índice glicêmico Y. Por quê? Porque você já oferta mais rápido. Então aí a gente entra no problema do pão, da tapioca, das farinhas no geral, tudo que for farinha de trigo ou farinha de arroz, ou farinha, qualquer farinha de carboidrato, ele vai ter um pico glicêmico, vai subir rápido, vai estimular muito a insulina. Então pronto, você entendeu isso? Eu vou acalmar um pouquinho aí que você já está desesperado. Ai meu Deus, vou ter que parar, tirar isso tudo da minha vida? Existe uma estratégia muito simples que você pode fazer no início, que é mudar o índice glicêmico da sua refeição. O que significa isso? Significa que se você gosta, assim, eu não vou largar o meu arroz, eu vou morrer comendo meu arroz. Tá bom, você come o quê? Arroz e carne, beleza. Olha que situação interessante. Toda vez que você tem fome, você para no self-service, coloca lá arroz, feijão, batata, carne, sei lá, macarrão, bota lá aquelas coisas tudo errada, né, que a gente gosta de servir. E repare, lembre de mim nesse momento. Quando você está com fome demais, você chega no prato, a primeira coisa que você pega é um carboidrato. Ou você pega um pastel, ou você dá uma garfada no arroz e feijão, ou você vai no macarrão, ou você vai alguma coisa. Dificilmente você começa por uma proteína ou por uma gordura. Dificilmente. Na maioria das vezes o corpo vai direto no carboidrato. Então, isso é a forma mais errada que tem de ser feito. Isso todo paciente diabético precisa entender. O nosso estômago é uma bolsa, é um saco. Pensa numa pia, sabe, numa pia de banheiro? Quando você pega uma pia, tudo que sai na pia, ele sai por um cano único. O nosso intestino é a mesma coisa. Então, se você pega esse cano, pega uma pia e joga lá arroz, depois joga feijão, depois joga folha, depois joga carne, depois joga não sei o quê, na hora que for descendo pelo tubo, vai descendo na ordem que você colocou. Desce arroz, desce feijão, desce a folha, desce a carne, e aí você mexe pouco no seu índice glicêmico. Agora, se a gente pega essa pia e coloca carne, folha, coloca legumes, depois a gente coloca arroz, a gente desce também nessa ordem. E aí você vai ter um menor estímulo insulínico para o seu alimento. Olha que interessante. Então, às vezes, no lugar de você morrer de tirar o arroz, porque você não consegue, às vezes você simplesmente fazendo um pratinho de salada e carne só antes da sua refeição, talvez ajude muito o seu diabetes. Muito, 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 muito. Porque aí você diminui o índice glicêmico da sua refeição. Então, desceu lá pelo seu tubinho, né, pelo seu intestino delgado, passou a carne, passou o legume, passou a folha, passou a fibra, passou aquilo tudo e depois chega a carne. Depois chega o arroz. É a mesma história do chocolate. Chocolate no meio do dia é um perigo. Chocolate de sobremesa, menos problema. Né? É a mesma história da fruta. Quantos pacientes diabéticos que eu pego que come fruta o dia inteiro? Por quê? Porque come só fruta. Agora, se você come um ovinho, come uma castanha, come alguma coisa e depois come a fruta, você já melhorou o índice glicêmico da sua refeição. Gente, é simples, basta entender. Quando você entende a doença, você entende o seu tratamento. Se você não entende nada, você vai ser doente o resto da vida. Porque hoje, o que é o tratamento da medicina do paciente diabético? Coma carboidrato e tome insulina.
Quando que você vai curar? Nunca a sua doença, nunca. Porque a sua doença já tem insulina demais. Você vai dar insulina? Como assim? Que tratamento é esse? E você vai comer o quê? Carboidrato? Mas você já não tem açúcar demais? Olha que você nunca vai deixar de ser diabético. Nenhum paciente sendo tratado pela medicina tradicional resolve seu quadro de diabetes. Nenhum. Por quê? Porque o tratamento é o mesmo alimento da doença, carboidrato e insulina. O que é a sua doença? Carboidrato e insulina. Então não adianta, você nunca vai tratar a sua doença, você nunca vai deixar de ser diabético. E o que eu mais vejo são pacientes, né? Hoje então com o cliquezinho no braço, né? A bolinha no braço, você tá vendo todo mundo feliz da vida. Por quê? Porque tá olhando, nossa, subiu demais, usa insulina. Subiu demais, usa insulina. Todo paciente diabético usando insulina, ele tem uma expectativa de vida reduzida em relação ao paciente normal, a uma pessoa normal. Geralmente, alguns estudos falam em torno de 8 anos, tá? Para não falar mais. Segunda coisa sobre a alimentação. Então é o seguinte, low carb é vida, porque a gente oferta menos carboidrato, e a low carb pode ser temporária, gente. Mas eu vou viver de low carb. Eu vivi 2 anos de low carb, 2 anos sem sofrer, e você está sofrendo para fazer 2 meses de low carb. Tem que falar, né? E a segunda coisa é o jejum, tá? Então, sim, low carb é ótimo, cetogênico é ótimo, e jejum é fantástico. Por quê? Porque quando a gente faz jejum, a nossa insulina cai. Por quê? Porque quando você faz jejum, o seu corpo não usa glicose como fonte de energia. Ele vai começar a usar gordura, aquilo tudo. Você consegue compreender que é muito diferente um tratamento do outro? Muito diferente. Por quê? Porque se você pega o tratamento do diabetes tradicional, você dá glicose e dá insulina. Beleza, a pessoa vai continuar doente. Agora, se eu viro para você e falo assim, faça low carb e jejum, o que você vai fazer? Você vai dar menos carboidrato e vai usar menos a insulina. Não faz mais sentido? Para mim faz, eu não sei se para vocês faz, mas para mim faz muito mais sentido diminuir o carboidrato e diminuir a insulina. E só existe um remédio para isso, se chama jejum intermitente. Agora, tem muita gente que fala, mas o diabético não pode fazer o jejum. Realmente, gente, é o seguinte, existe jejum e existe jejuns, né? Agora você fala assim, mas eu sou diabético, se eu ficar sem comer eu passo mal. Tá, mas você não dorme? Você não fica sem comer? Isso é um tipo de jejum. A grande diferença é que você precisa aumentar essa carga horária, porque se você janta 10 horas da noite e toma o seu café às 6, desesperada, né? Você fez 8 horas de jejum. E se você jantar às 9 e tomar seu café às 7, você fez 10 horas de jejum, você vai morrer? Não. Aí você pega uma semana e faz isso. Até que eu tô bem, doutor. E se eu começar a jantar às 6 e tomar o café às 9? Você fez, sei lá, 14 horas, 10 horas de jejum. Nossa, eu tô bem, eu não morri. Tá vendo como é? O jejum é uma progressão, o jejum é um conhecimento. Agora, para o jejum funcionar, você começa a ajustar a sua alimentação. Por quê? Porque não adianta jantar uma pizza. No meio da noite você vai acordar com fome. É isso que você vai ajustar. Então, quando você come melhor, come mais proteína, come mais cedo, come mais folha, come um carboidrato, toma um café depois melhor, com mais gordura, com mais proteína, um café com menos carboidrato, você começa a trabalhar e mostrar menos carboidrato para o seu corpo e começa a mostrar mais intervalos mais longos. Então, por exemplo, o jejum noturno para o paciente diabético, gente, isso é obrigatório. Jantar às 8, tomar um café às 8, pelo amor de Deus, você não consegue ficar 12 horas sem comer. Você não está vivo, você está morto. Não tem jeito, são 12 horas apenas, metade do seu dia. Não é possível que você não possa ficar sem comer. Jantar às 8, tomar um café às 8, tá ótimo. Você já resolve muito o seu quadro de resistência à insulina fazendo uma simples mudança no seu horário. Não é difícil, gente. Pode ser difícil agora, porque 8 horas te faz mal. Por quê? Porque você está todo desregulado, a alimentação está péssima. Aí ajusta a sua alimentação, vai fazendo isso de forma progressiva, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, doutor, cheguei em 14. Você pode olhar seus exames. Triglicéridos é mais baixo, glicada baixou, tudo melhorou. A sua disposição melhorou, seu humor melhorou, seu sono melhorou, tudo melhorou. Isso é jejum intermitente, gente. Só que precisa ser acompanhado. Não se esqueça que a gente tem uma promoção aqui muito legal do nosso GPS do jejum. Isso tudo que você está ouvindo de uma forma muito mais completa, mais didática.
tem tudo lá no GPS do jejum, que tem aí no nosso, que, gente, R$ 9 por mês, pelo amor de Deus. Se você não puder pagar R$ 9 por mês, você esquece do seu tratamento, né? Então, a gente colocou num preço que não tem nem discussão para você, não tem nem discussão. Se não puder investir R$ 9 por mês no seu conhecimento, esquece, né? Você nasceu para ser doente mesmo, para alimentar a indústria farmacêutica e a indústria do alimento, né? Então, vamos comer pão, vamos ser felizes e vamos ser doentes. Então, não se esqueça, lá no nosso link, lá na nossa bio, tem lá o GPS do jejum, que está num preço assim, eu não vou nem falar, né? Não tem nem o que falar sobre isso. E, por último, precisamos muito, muito, muito ajustar o sono e o estresse. Aí entra a grande cereja do bolo, que é o que realmente faz diferença no tratamento do seu diabetes. Sono e estresse. Por quê, gente? Porque toda vez que você dorme mal, uma coisa acontece com o seu corpo. Você aumenta o seu apetite para coisas mais palatáveis. Você já percebeu isso? Todo mundo aí já, a maioria, né? Quem bebe já teve algum grau de ressaca, claro, que você bebeu muito, acordou e, nossa, meu Deus, que ressaca, não tô bem hoje. Quem que acorda de ressaca e vai comer uma saladinha de fruta ou vai almoçar um peixinho com uma saladinha? Ninguém. A pessoa vai, meu Deus, preciso comer uma coxinha agora, 9 horas da manhã. Eu preciso comer uma pizza, eu preciso almoçar um hambúrguer, eu preciso comer alguma coisa. Por quê? Porque o corpo pede caloria. Então, todo sono ruim, é difícil você ter uma dieta boa. Quem dorme mal não tem dieta boa, não consegue ter dieta boa. Você dorme 6 horas por noite, esquece, no outro dia você quer comer coisa ruim. Ó, o pessoal na roça come coisa boa, que a Alessa está falando. E realmente, o pessoal na roça não fica diabético porque trabalha, porque dorme cedo e porque come comida de verdade. Então, realmente, a incidência é muito menor do que aqui. Mas aqui na cidade, né, a gente dorme pouco. Temos dormido muito pouco e muito mal. É um sono picado, é um sono não reparador. Se você acorda de manhã e parece que uma carreta te atropelou, é sinal de que você não dormiu bem. Se você acorda de manhã e não tem fome, é sinal de que você comeu tarde demais ou comeu muito à noite. Todo mundo precisa acordar com fome. Acordar com fome é sinal de um corpo saudável, é sinal de um metabolismo saudável, tá? E a segunda coisa é o estresse. O estresse, gente, ele aumenta muito o cortisol do nosso corpo. E o cortisol é um hormônio que ele é pró-glicêmico. O que ele faz? Já percebeu que quando a gente está preocupado, ansioso, estressado, a gente fica no modo mais alerta, mais reativo, mais... Exatamente. Isso acontece com o seu sangue, porque o seu corpo ele liga um modo de sobrevivência, um modo de reação de luta ou fuga. Então ele vai deixar sempre glicose disponível no seu sangue. Então o paciente diabético que já está cheio de glicose, é bom ele ter mais glicose? Não é. Por isso que a gente fala que o diabetes é uma doença de pacientes que comem muito carboidrato, né, com um estilo de vida errado, associada a um aumento do estresse. São pessoas preocupadas. A Andréia está aqui falando que dorme às 11 e acorda às 4. Quem que tem saúde dormindo 5 horas por noite, gente? Ninguém. Então, Andréia, se você não tiver doente hoje, eu tenho certeza que resistência à insulina você tem. Mas se você não tiver diabética, é questão de tempo de ter diabetes. Não tem como. Não tem como não tem como a gente ter saúde dormindo pouco. Então aí fala assim, aí provavelmente muita gente que está vendo esse episódio vai falar assim, mas eu não posso, eu não consigo. Gente, se você não pode priorizar a saúde na sua vida, você vai ter que conviver com a doença. Não tem jeito. O nosso corpo, a nossa vida, ele é muito sábio. Ou você vai parar por bem ou você vai parar por mal. Então, o que eu mais escuto é isso. Mas eu não consigo, eu não tenho rotina para isso. Tá bem, uma hora você vai ficar doente e você vai ver que vai sobrar tempo pra caramba. Você vai ver como é bom no hospital. O hospital é o lugar onde as pessoas mais têm tempo na vida. Passa lá no hospital para você ver, né? Passa lá em cada quartinho que você vai ver que você pode sentar lá e ficar lá conversando horas e horas com as pessoas. Por quê? Porque elas têm tempo. Só que elas não têm saúde. E não adianta você dar seu tempo em troca de saúde.
Saúde é atitude, saúde são mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, são escolhas, são escolher dormir cedo. Eu, por exemplo, coloquei para minha vida que o que eu tenho de mais errado na minha atual situação de vida é meu sono. Eu também tenho dormido tarde. E eu fiz um compromisso comigo que eu vou aprender a dormir cedo na marra. E eu, quando novo, eu passei muito tempo da minha vida falando que dormir era desperdício de vida. Eu adorava encher a boca para falar isso. Dormir é desperdício de vida. Não, não é não, tá? Dormir é saúde. Eu demorei bastante para entender isso. E hoje eu sei. Por quê? Porque eu sinto falta. Quando eu me vejo mais sobrecarregado, mais estressado, mais preocupado, eu vejo que começou tudo lá na noite. E não é no meu dia, não. Começou na noite. Começou no sono ruim, no dormir agitado, no dormir estimulado. Bariátrica é uma solução para o diabetes? Um dia a gente vai falar sobre bariátrica, né? Mas bariátrica resolve sim diabetes, mas você vai ganhar outras coisas aí. Mas eu devo um episódio para vocês sobre bariátrica e eu vou fazer em breve para vocês. Então, gente, solução para o diabetes é mexer nessas 4 coisas aqui que eu falei. É tomar mais água, é se alimentar melhor, né? Fazer jejum, ajustar sua alimentação, fazer boas escolhas alimentares, fazer alguma atividade física e dormir, controlar o estresse e ajustar isso. Então, gente, eu sei, ó, a Andréia tá aqui falando comigo que não pode dormir cedo porque chega às 10. Eu sei. 1 hora vai sobrar tempo, tá, gente? 1 hora vai sobrar tempo. Guarda o que eu tô falando. Se não for por bem, vai ser por mal. Eu gosto de trabalhar com o meu corpo no limite. Outro dia, no final da semana passada, eu cheguei no esgotamento. Cheguei no meu esgotamento. Então, assim, meu corpo ou ele para por bem ou ele para por mal. Só que se você conseguir conversar, entender, respeitar o seu corpo, a chance dele parar por mal vai ser muito menor do que se você não tiver informação, não tiver conhecimento. Saúde, gente, a gente precisa escolher, priorizar, certo? Então, espero que tenha sido um episódio de muita informação, bem didático, bem direto, bem dinâmico, coisa simples, você não precisa entender muito do que eu tô te falando, porque foi bem fácil de entender. Não se esqueça do nosso GPS do jejum, porque vocês estão tendo uma condição muito, muito especial aí para vocês, tá? O valor tá literalmente simbólico, visto o número de informação e o que você vai ter de economia de doença aí, de remédio na sua vida e ganho de expectativa de vida, qualidade de disposição e tudo mais. Tem lá no link da bio informação, a gente vai deixar na descrição do episódio também. E queda cabelo, né? Tá aqui falando aqui, meu cabelo tá caindo, meu cabelo tá caindo. Claro, toda pessoa estressada, o cabelo cai, porque isso é sobrevivência. O lado luta ou fuga é o seguinte, na luta ou na fuga, o seu corpo quer sobreviver, ele não quer estética. Então, cabelo é estética, reprodução é estética, né? Menstruação, reprodução são coisas opcionais, ele deixa de lado, né? Por isso que a mulher começa a ter alteração do ciclo menstrual, por isso que as mulheres não engravidam, por isso que o cabelo cai, porque demanda excessiva, estresse excessivo, sono ruim e tudo mais. Gente, esquece de mim não, que eu vou lembrar sempre de vocês, eu tô sempre aqui para falar que saúde a gente planta saúde. Se você não plantar saúde, você não colhe saúde. Se você plantar doença, você colhe doença. Espero que tenha ficado aí na sua cabeça, porque não tem como você não entender tudo isso que eu te falei. Tá fácil, tá simples de entender. Basta colocar em prática. E da forma que eu te expliquei, não tá difícil não, gente. Só não faça quem não quer. Saúde só não encontra quem não quer. Então finalizamos aqui mais um episódio aí do nosso Fala Montese, um recadinho para todo paciente diabético. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar esse aviãozinho aí depois que a live saiu, vai mandar para todo paciente diabético, ou você que está aí no Spotify, no YouTube, vai mandar também para todo conhecido, todo parente, todo teimoso que se entope de carboidrato, que é preguiçoso, que reclama da vida, que dorme tarde para assistir jogo, né? Hoje é dia de jogo. E tá se matando aos pouquinhos todos os dias. Se cuidem, gente. Muito obrigado aí pela companhia.